Olá, bem-vindos ao quadro. Agora vamos continuar o nosso estudo sobre função logarítmica, estudando o domínio da função. Então vamos escrever aqui agora que a gente vai estudar o domínio da função logarítmica, que agora eu vou representar assim, ó, y igual a log de x na base a. Tá certo? Isso aqui é uma função logarítmica de base a. Se eu lembrar da definição de função logarítmica, fica bem mais fácil de calcular o domínio. É só lembrar o seguinte, ó, que o logaritmo de x na base a é igual a y se e somente se x é igual a elevado a y. Tá certo? Observe o seguinte, olha. Antes o x era domínio, aliás, antes o x era imagem, né, na função exponencial. Essa aqui é a exponencial, tá bom? Na função exponencial, o domínio e a imagem, como que são? Olha, nesse caso aqui, o domínio é o y, tá bom? O domínio é o y e o x é a imagem. O x é a imagem. Agora troca. Na logarítmica, na função logarítmica, é o contrário. A função logarítmica é o contrário. O x é o domínio e o y é a imagem. Então, tudo que vale para a função exponencial acaba, de certa forma, valendo para a função logarítmica. A primeira coisa, o a, que é a base da função exponencial, o a tem que ser maior do que zero e também precisa ser diferente de 1, né? Vamos escrever assim, ó. O a tem que ser maior do que zero e diferente de 1, tá bom? E a outra condição é, lembra o seguinte, o x, né, que é a imagem da função exponencial, é sempre positivo. Portanto, o logaritmando tem que ser sempre maior do que zero. Tá certo? É isso que a gente precisa saber para calcular o domínio. Vamos fazer aqui um exemplo. O exemplo é o seguinte. Eu quero calcular o domínio da função y igual a log de 5 menos 2x na base x menos 2. Então, vamos lembrar que esse carinha aqui, ó, é o x, né, da minha função exponencial, é o logaritmando. E o que tem que acontecer com o logaritmando? O logaritmando tem que ser, vou escrever até aqui embaixo, para ficar mais fácil. O logaritmando precisa ser maior do que zero. Portanto, 5 tem que ser maior do que 2x, divide todo mundo por 2, a gente tem que 5 meios é maior do que x, ou seja, x é menor do que 5 meios. Essa é a primeira condição. A segunda condição, então vamos lá, a primeira condição é que isso aqui ó, tem que ser maior do que zero. Agora a outra eu vou fazer de amarelo, ó, tá vendo? É em relação à base. A base tem que ser maior do que zero. A base precisa ser maior do que zero. Portanto, e a base a gente já sabe quanto vale nesse caso, né? A base é x menos 2 e precisa ser maior do que zero. Logo, o x tem que ser maior do que 2. Além disso, a base tem que ser diferente de 1. Ou seja, x tem que ser diferente de 1 mais 2, que significa que x precisa ser diferente de 3. Tá bom? Vamos desenhar todos esses intervalos. Vamos desenhar todos esses intervalos aqui embaixo. O primeiro intervalo é aqui, ó, esse branquinho, tá bom? Vamos desenhar aqui um eixo x. O primeiro eixo x. Vamos marcar aqui o 5 meios. 5 meios. Em branco, precisa ser menor do que 5 meios, olha. O domínio precisa ser menor do que 5 meios. 5 meios é 2,5, tá bom? O primeiro caso está feito. O primeiro está aqui.
O segundo agora, vou desenhar na mesma reta esses dois, tá? Então tá aqui, eu vou fazer até a reta amarela do domínio. Eu vou marcar aqui os pontos 2 e 3. Bom, o 2 está aqui, bolinha aberta nele, e no 3 também. Tá joia? Primeira coisa é que a função precisa ser maior do que 2. Ah, e precisa ser diferente de 3. Então aqui tem o 2 e aqui tem o 3. Precisa ser maior do que 2, diferente de 3. Na primeira linha também, a bolinha tem que ser aberta. Eu vou fazer a interseção desses dois intervalos. É a interseção dos dois intervalos que resolve o problema. Por quê? Porque eu não posso ter, porque eu tenho que ter todas essas condições satisfeitas, tá bom? Todas têm que estar satisfeitas. Então vamos fazer a interseção, olha. Traça aqui duas linhas pontilhadas e vamos pegar os pontos que estão à esquerda do 2. Bom, à esquerda do 2, esses pontos não servem, porque apesar de satisfazerem a primeira condição, não satisfazem a segunda. Portanto, eles não servem. Agora, todos os pontos que estão entre o 2 e o 2,5 servem. Esses pontos aqui todos servem. Entre o 2 e os 5 meios. E todos os pontos que estão à direita dos 5 meios também não servem, porque alguns deles até satisfazem a segunda condição, mas não satisfazem a primeira. Portanto, a minha solução é a seguinte. Bom, o número que eu vou colocar aqui no lugar do x precisa ser um número real, antes de mais nada. E, além disso, ele precisa estar entre o 2 e os 5 meios. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Só para confirmar aqui uma explicação da última aula, olha só. Só para confirmar uma conclusão da última aula. O domínio da função logarítmica compreende só os números positivos, tá certo? E o zero não faz parte, tá bom? Só os números positivos, o zero não faz parte. No final das contas, foi isso que a gente fez aqui embaixo. Tudo que está no logaritmando tem que ser maior do que zero. Espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima.